Se você pretende começar a construir nos próximos meses, eu tenho uma pergunta simples para te fazer. Quanto de dinheiro você precisa ter disponível no sexto mês da sua construção? Não, eu não estou te perguntando quanto que vai custar a sua obra. Eu estou te perguntando quanto de dinheiro você precisa no sexto mês, exatamente no sexto. E mais, quando que você precisa comprar as esquadrias? Em que momento precisa contratar a marcenaria? Quanto tempo a parte estrutural vai levar? Qual etapa vai consumir mais dinheiro? E se alguma coisa atrasar, qual que é o impacto que vai provocar nas próximas etapas futuras? Se você não consegue responder essas perguntas, existe uma grande possibilidade de você estar pensando em começar sua obra sem saber exatamente o que vai acontecer depois que ela começar. E é justamente aí que começam muitos problemas. No último vídeo, eu te falei muito de planejamento. Hoje eu vou te mostrar na prática, ele pronto. E o que você precisa ter antes de começar sua obra? Pega papel e caneta, porque hoje vai ser uma aula completa do zero. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou engenheiro civil e trabalho ajudando pessoas e empresas a construírem dentro do orçamento, com qualidade e no prazo há mais de 13 anos. Depois de mais de 13 anos trabalhando com obras, uma coisa ficou muito clara para mim. Muitos problemas que aparecem durante a construção começam muito antes da construção começar. A pessoa tem terreno, tem um projeto arquitetônico, conversou com o pedreiro ou construtor e realmente tem algum dinheiro para começar ali disponível e pensa, agora é só começar, eu já tenho tudo que eu preciso. Só que o projeto arquitetônico não é planejamento de obras. Saber como que a casa vai ficar não significa saber como que ela vai ser construída. E essa diferença pode custar muito dinheiro no seu bolso. E hoje eu vou te mostrar na prática um planejamento pronto, detalhado, para você entender como começar a sua obra da forma certa e com segurança. Que é exatamente o que a gente faz aqui na De Deus Engenharia. Antes de começar qualquer construção, nós pegamos o projeto e transformamos aquilo que estava no papel em um plano de execução, em um planejamento detalhado e estruturado de toda a obra antes de gastar R$1. Então bora lá, vamos sair da teoria e eu quero mostrar para vocês agora tudo que eu falei sobre planejamento acontecendo na prática em uma obra de verdade. Essa planta baixa que vocês estão vendo aqui é de uma casa, de um projeto que eu escolhi como exemplo. É um projeto de um cliente nosso aqui que a gente desenvolveu todo o planejamento. A gente está falando de uma residência térrea com um terreno de 360 metros quadrados, com aproximadamente 220 metros de área construída arredondando. 3 suítes, né? Sala integrada com cozinha, área gourmet, escritório, garagem para 2 carros e área externa. Quando a gente olha um projeto desse aqui, uma imagem dessa, fica muito fácil imaginar a casa pronta, principalmente quando eu te mostro um projeto como esse aqui da fachada, né? Você já pensa em escolher acabamento, pensa como que vai começar e pensa assim, agora eu tô pronto, eu vou construir. Só que para mim você está muito longe ainda de começar ou da hora certa de começar do jeito certo. Por quê, Douglas? Porque esse projeto ele te mostra o que você quer construir, mas ele não te responde como você vai construir. E é aqui que entra o planejamento que eu vou mostrar para vocês hoje. O projeto me mostra o que eu quero construir e o planejamento me mostra como eu vou chegar até lá, como que eu vou passar em todos os passos da construção. E antes de colocar uma equipe dentro do terreno, a gente pega esse projeto, transforma esse projeto de uma casa em um plano de execução real. Eu quero abrir agora para vocês o planejamento para a gente conversar e eu mostrar para vocês passo a passo. Para isso, eu vou primeiro mostrar as 7 perguntas que nós respondemos antes de começar qualquer casa aqui na empresa que basicamente define o planejamento. E enquanto eu for respondendo cada uma delas, eu vou mostrando para vocês na tela o que foi desenvolvido para responder essa pergunta, o que foi desenvolvido do planejamento. Então, bora lá. Então, eu vou fazer uma colinha aqui, pega papel e caneta e vai anotando aí também, enquanto eu vou mostrando, vocês vão anotando, tá? Então, a primeira pergunta, para você elaborar o planejamento da sua obra que você deve responder é o que vai ser feito ou o que vai
ser executado durante a obra? Essa é a primeira pergunta. E a gente começa aqui com a elaboração do que a gente chama de EAP. O que é isso, Douglas? EAP? Estrutura analítica do projeto, que basicamente é identificar todas as atividades que a gente vai passar do início até o fim da obra. Dividir a obra por etapa. E aí eu vou mostrar para vocês desse projeto aqui a estrutura analítica pronta. Agora, vamos lá. Essa é a configuração de uma EAP, né? A estrutura do projeto que você vai passar. Obviamente, aqui eu fiz, com a ajuda do chat, uma imagem ilustrativa para ficar mais visual para você que está aprendendo comigo aqui hoje, tá? Mas funciona bem, uma planilha simples, não precisa de uma imagem dessa aqui, essa divisão toda bonita, uma planilha simples resolve, né? Então, dentro daquela planta baixa que a gente viu aqui, tá aqui a planta baixa, o que que a gente identificou? Quais são as atividades que a gente vai passar durante toda a obra até ficar pronta a minha construção? Então, primeira atividade, projeto e legalização. Veja que dentro de projeto e legalização, eu ainda discrimino detalhadamente cada atividade que eu vou fazer. Então, eu tenho levantamento do terreno, sondagem, projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto complementar, compatibilização de projeto, aprovação desse projeto na prefeitura, emissão do alvará de construção, ART, tudo que eu preciso nessa etapa inicial está aqui dentro desse item 1. Depois do item 1, a gente vai para os outros itens, né, que vem todo o resto das atividades que eu vou executar durante a obra. Depois do projeto de legalização, a gente tem serviços preliminares, com limpeza de terreno, locação, tapume, por aí vai, terraplenagem, fundação, estrutura, alvenaria. Então eu tenho toda a sequência da minha obra, é como se eu estivesse montando um passo a passo. Sabe quando você vai, acorda, não sei se você já fez isso durante o dia. Você acorda de manhã, você pega um caderninho e vai anotando tudo que você precisa fazer durante o dia para você se organizar. É a mesma coisa aqui. Você pegou o seu projeto, listou tudo que você vai fazer, sequenciou essas atividades. Olha que clareza que isso aqui te traz, né? Quando eu olho para essa imagem aqui, eu consigo ver com clareza tudo que eu vou fazer na minha obra detalhadamente, cada passo. Segunda pergunta que meu planejamento precisa responder: quanto que eu vou executar? Ou seja, quanto de cada serviço vai ser feito, né? Quanto de alvenaria, quanto de tubulação, quantos metros quadrados de piso, quanto de concreto, aço, porta, esquadrias. Você vai quantificar tudo. Por quê? Porque o orçamento sem quantitativo confiável é muito mais próximo de uma estimativa do que um instrumento real de controle. E quando você conhece as quantidades, você consegue começar a responder outras perguntas que também são fundamentais para o planejamento, como, por exemplo, quanto a sua obra vai custar de fato. Vamos colocar aqui na nossa colinha. Segunda pergunta: quanto de cada atividade será feito? Aqui eu estou falando de quantitativo de atividade. Sendo assim, eu pego essa minha lista e vou quantificando quanto de cada um eu faço. Ah, Douglas, como é que eu faço isso? Calculando. Posso já usar o chat para me ajudar? Pode, deve usar. Porém, você não pode confiar 100% no chat. Você vai ter que calcular de qualquer jeito. Porque na maioria das vezes que você pede o chat para te dar o quantitativo, ele erra em uma coisa ou outra. E aí você vai confiar 100%? Você precisa vir conferindo tudo. Aqui eu tenho uma planilha, por exemplo, onde eu tenho todas as minhas atividades aqui, e aqui está a etapa, né? Então, por exemplo, nessa primeira etapa de projeto e legalização, que está aqui, eu tenho essas atividades. Então, eu fui quantificando. Depois eu passo para a segunda etapa, que é serviços preliminares. Eu vim quantificando e por aí vai. Então, quantifiquei tudo. Nessa segunda pergunta aqui,
eu pego a minha lista e quantifico item por item até o final do meu projeto. Percebe que aqui a gente quantificou todos os itens que estavam listados na primeira lista, o que a gente chama de EAP, 100% quantificado. Nossa, Douglas, isso aqui dá trabalho demais. Realmente dá trabalho. Planejar não é algo simples, também não é algo complexo, mas é algo que dá trabalho sim. Então vamos para a terceira pergunta, que é onde a gente vai entender quanto tempo vai levar para ser feita a minha obra, ou quanto tempo ela vai levar para ser executada cada etapa dela. Aqui a gente transforma aquela lista de atividades em um cronograma executivo. É aqui que a gente começa a entender outra mudança importante. Você deixa de perguntar quanto a minha obra ou a minha casa vai ficar pronta e passa a conseguir enxergar quando vai começar a fundação, quando entra a estrutura, quando começa a alvenaria, quando entram as instalações, quando vai começar o acabamento e quais atividades podem acontecer simultaneamente. Nessa fase aqui, a minha função é identificar quanto tempo eu vou levar em cada etapa da minha obra. No final, obviamente, eu vou ter um prazo total para acabar a minha obra, mas eu consigo identificar o início de cada atividade e quando termina cada atividade, tá? Obviamente, isso aqui está em função de uma produtividade que aí você precisa entender para calcular isso aqui. O chat pode te ajudar? Obviamente, ele pode te ajudar. Porém, a gente precisa o quê? Conferir. Muita gente faz isso aqui com base na experiência, no que já viveu de obra, mas é possível fazer isso calculando. Eu gosto de fazer os dois, né? Calcular e comparar isso com a experiência, com outras obras que eu já fiz, para identificar cada etapa aqui que a gente vai fazer. No final, a gente vai ter organizadinho assim, ó, num gráfico. Eu gosto de fazer, né? Aqui a gente faz isso profissionalmente. Então, eu tenho um gráfico aqui com cada etapa, entendendo quanto que começa, quanto que acaba, quanto que a outra começa, quantos dias vai levar. Isso aqui vira um cronograma executivo que vai te ajudar durante o controle da obra, durante a obra. Então, a terceira pergunta que a gente responde aqui é: quanto tempo minha obra vai durar? Quanto cada atividade, quanto tempo cada atividade da minha obra vai durar? Quarta pergunta, e talvez essa seja a mais importante de todas, que é quanto vai custar a minha obra? E aqui o objetivo não é somente saber o valor fechado da minha obra, mas o valor por etapa. Quanto ela vai custar em cada atividade daquela que a gente viu. A fundação, estrutura, revestimento, esquadria, instalações. Isso muda completamente a tomada de decisão. Porque se o orçamento ultrapassou aquilo que você pode investir, que você está disposto a colocar de dinheiro na obra, o momento de descobrir isso é agora. Não depois que a estrutura estiver pronta ou você já tiver comprometido muito dinheiro na sua obra. O melhor momento para reduzir o custo da obra é antes dela começar, é na fase de planejamento, é aqui e agora. Então aqui a gente vai pegar e orçar etapa por etapa, né? Então, a minha fase de projeto e legalização, para esse projeto aqui está custando 41.200. Essa planilha aqui ela tá bem básica, tá, gente? Eu tentei simplificar o máximo possível para ficar mais didático para vocês. E para vocês verem que funciona algo simples também. No caso dessa obra aqui, a gente chegou em um custo de obra total de 1.030.000. Também fiz uma imagem aqui com a ajuda do chat, depois que eu fiz o orçamento, para ficar mais didático para você aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, separado por mão de obra, material, equipamento, quanto que vai custar cada etapa da minha obra. Essa classificação aqui de curva ABC nada mais é que a curva das atividades da minha obra do mais caro para o mais barato. Nota que o mais caro da minha obra
é a estrutura de concreto. Depois eu passo para os revestimentos internos, fundação e por aí vai. Então, nessa quarta pergunta, eu preciso responder quanto quanto minha obra vai custar, mas não somente o valor total. Precisamos do valor por etapa. E aí, turma, por que entender o valor por etapa? Primeiro, que isso vai ajudar no controle da obra. Segundo, que tem muita gente que não tem o dinheiro para executar a obra inteira. Então, ele pode planejar a obra dele por etapa. Ele sabe que, por exemplo, o dinheiro dele dá para chegar aqui até o final da estrutura, quando ele soma tudo. Então, ele fala: eu vou até o final da estrutura, depois vou parar por um tempo a minha obra, vou juntar mais dinheiro e depois volto executando o resto das etapas. Isso facilita para que ele tome decisão quando começar, até onde ele vai, se ele tem o dinheiro todo para terminar a obra. Quinta pergunta que a gente precisa fazer durante a fase do nosso planejamento: quando eu preciso comprar? Aqui está uma parte que muita gente só vai descobrir quando já está construindo. Comprar material não é simplesmente comprar quando acaba, quando gera necessidade na obra. Alguns itens precisam ser definidos semanas ou até meses antes da instalação. Por exemplo, esquadrias, pedras, portas, marcenaria, equipamentos no geral. Se você percebe que precisa de determinado material somente quando a equipe chega naquela etapa, existem três possibilidades que está acontecendo na sua obra. A equipe fica parada, você compra com pressa ou aceita aquilo que está disponível. E normalmente as três opções vai custar mais dinheiro, vai ficar mais cara a sua obra. Por isso, a gente cria aqui uma programação de compras e de contratação que está ligado lá com o seu cronograma. Na sua tela está o quadro de programação. Do lado esquerdo, uma programação de material daquela obra que eu mostrei no início. Do lado direito, uma programação de contratação. Então aqui eu tenho listado o que eu preciso comprar. Então eu tenho a data da necessidade que esse material precisa estar na obra que eu vou usar. Tem a data do pedido, que é quando eu preciso fechar meu pedido, e a previsão de entrega na obra. Nota que aqui a previsão é dia 8, a necessidade é dia 12. Então eu tenho 4 dias de antecedência que esse material vai estar chegando na obra e daqui 4 dias só que eu vou usar. Então eu tenho 4 dias, se acontecer qualquer imprevisto, qualquer erro, eu tenho tempo para tomar uma ação e consertar isso. E a mesma ideia vai funcionar para as contratações. Eu preciso de uma data com antecedência para contratar, de um início previsto e do término. Inclusive, quando você for contratar uma mão de obra, você precisa passar isso para ela. Olha, eu estou te contratando para fazer tal atividade, o seu início é tal dia e eu preciso que você execute até tal dia. E isso é impreterivelmente. O meu prazo eu não discuto. Você consegue entender a diferença aqui? Porque você precisa entender uma coisa. Tudo numa obra que for feito de última hora, sem ser com antecedência, vai custar mais caro. Porque tudo que é feito de última hora é emergencial. Você não tem tempo de escolher, você não tem tempo de negociar. Você está atrasando o cronograma da sua obra e isso vai custar mais no seu bolso. Então, você precisa antecipar tudo isso. A nossa quinta pergunta que nós vamos escrever na nossa colinha é: quando comprar e quando contratar? Aqui eu estou falando de programação de compra e contratação. Sexta pergunta que a gente vai responder no nosso planejamento: quanto de dinheiro eu preciso ter por mês? Aqui a gente chega em uma pergunta que eu considero muito importante durante toda a construção. Não basta saber só que sua obra vai custar 1 milhão. Você precisa saber quando esse 1 milhão vai ser necessário, vai ser desembolsado.
na realidade, porque você não gasta o mesmo valor todos os meses. Existem meses que a obra vai te exigir mais caixa. Existem compras que você precisa dar um sinal antecipado. Existem pagamentos que acontecem antes da instalação ou antes da atividade acontecer. Por isso que a gente transforma o cronograma físico em um cronograma físico e financeiro. Aqui você consegue olhar cada mês e estimar quanto de dinheiro você vai gastar. Isso permite que o proprietário planeje o caixa antes de assumir o compromisso e dê condição dele realmente pagar tudo aquilo que está sendo comprometido ao longo da obra. E está na sua tela aqui uma programação de desembolso de fluxo de caixa mensal. Para essa obra, a gente estimou aqui 10 meses de execução. Então, eu tenho aqui o gasto mensalmente de quanto estimado, tá? Pode ser que varie um pouco a mais, um pouco a menos. Por mês eu vou gastar. Eu tenho meu cronograma físico e financeiro, isso me dá tranquilidade de entender quanto que eu vou desembolsando e de me preparar para custear durante todo o período da minha obra. Então, a nossa sexta e penúltima pergunta é: quanto eu vou gastar mensalmente? Ou qual a minha programação de desembolso financeiro ao longo da obra? E agora a gente entra na nossa última pergunta, que é simples. O que pode dar errado durante a obra? Atraso de material, mudança de projeto, chuva, problema de compatibilização, aumento de preço, falta de mão de obra, serviço que precisava ser refeito porque foi feito errado. O planejamento não significa acreditar que nada vai dar errado, significa conseguir identificar os riscos antes e ter a capacidade de reagir quando alguma coisa sai fora do planejamento. E para isso também é muito importante a fase de controle, que em algum momento eu vou fazer um vídeo aqui para vocês aprenderem também. Então, é preciso você pensar, o que pode dar errado? E se der errado, o que eu faço? Qual que é o plano B? Qual que é o plano C? Com tudo que a gente criou aqui, é muito difícil. Na verdade, é mais difícil. Não vou falar que é muito difícil, não. É mais difícil dar alguma coisa errada. Mas pode acontecer. Então, se prepare para isso. Depois de tudo que a gente falou aqui hoje, você consegue perceber a diferença? No começo a gente tinha apenas o projeto de uma casa e agora a gente tem um planejamento totalmente estruturado. Você sabe o que vai ser executado, quanto vai ser executado, quanto tempo vai durar, quanto vai custar, quando você deve comprar, quando você deve contratar, quanto de dinheiro vai ser necessário ao longo da obra, quais os riscos que você precisa tomar cuidado e controlar. Isso faz total diferença porque você começa a obra com informação. E foi justamente por perceber que muitas das pessoas começam a construir sem ter as respostas para as perguntas que a gente foi construindo ao longo do planejamento, que a gente criou um produto de 14 dias. Em 14 dias eu monto tudo isso aqui para você e te entrego o plano completo. Você vai saber as respostas para todas essas perguntas que a gente passou aqui nesse vídeo hoje para a sua obra. Então, se você está pensando em construir nos próximos meses e quer entender se esse planejamento faz sentido para a sua obra, não precisa decidir nada agora. Você vai fazer o seguinte, clica no link que eu vou deixar na descrição, você vai falar direto comigo, vai me contar sobre sua obra, eu vou tentar entender em que etapa que você está, em que fase, qual que é seu cenário, vou te orientar, vou te ajudar e se fizer sentido, vou te mostrar isso aqui, como que isso vai funcionar para a sua realidade. Porque antes de começar a gastar com a sua obra, vale a pena saber onde você está entrando e onde você está colocando o seu dinheiro. Muito obrigado por esse tempo que você passou aqui comigo. Espero que eu tenha te ajudado, que isso tenha gerado valor, esse conteúdo aqui para você. Não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações. A gente está trazendo vídeo aqui toda semana, vídeo de qualidade que te ajuda a construir de forma segura, mais barato e principalmente com qualidade. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo encontro e um forte abraço.